com os soberbos. Então aqui está destacando a humildade, porque a soberba, irmãos, ela procede à ruína, e a altivez do espírito, ela produz a queda. O orgulho foi a raiz de todos os pecados. A desobediência, ela começou lá nas regiões celestiais. O que levou o inimigo da nossa alma a se tornar o grande inimigo de Deus e de toda a humanidade, o que levou ele foi o orgulho. Vamos lá para Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 15, e nós vamos ver que o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Amém? Muitas pessoas falam, onde que está essa história, pastor? Está na palavra. Lúcifer, ele era um grande anjo do Senhor. Até que um dia ele decidiu no coração, eu subirei, eu serei maior do que Deus. O que se chama isso? Orgulho. Toda vez que o orgulho toma conta do nosso ser, a gente fecha o coração. O que é orgulho? É quando nós pensamos que podemos viver sem Deus. Quando nós pensamos, achamos que nós não dependemos de Deus para nada, que nós conseguimos fazer pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. Aí, o que acontece? A soberba vem. E qual é a consequência dessa soberba? Ela procede algo, ela procede a sua ruína, a nossa ruína. E a altivez de espírito procede a queda. Foi o que aconteceu com ele, eu subirei, eu serei como Deus. O que aconteceu com ele? A queda. Se ele não tivesse colocado isso no coração, não teria tido essa queda, que foi uma grande catástrofe. Quando o inimigo da nossa alma caiu, Jesus disse que eu vi Satanás cair como um relâmpago. Foi aonde então iniciou-se uma rebelião contra Deus. Não só ele, mas uma parte de todos os exércitos celestiais também acompanhou ele. E nós temos uma batalha hoje, espiritual, por causa desta queda. O orgulho nos afasta de Deus. Lúcifer falou, eu subirei, eu exaltarei, serei igual ao Altíssimo. Resultado, ele perdeu e nunca mais ele terá a chance de ser como antes. Porque ele pecou, irmãos, no estado eterno. Não é como o ser humano hoje que nós temos a chance de nos reabilitarmos com Deus. Não por obras, mas pela graça do Senhor, através da humilhação diante de Deus. Isso gerará algo, assim como o orgulho procede à queda. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Qual que foi o resultado? O resultado foi que ele foi lançado. O orgulho faz o homem achar e pensar que não precisa de Deus. Vamos prosseguir, irmão, com essa palavra. Vamos para um exemplo bíblico, irmãos. Faraó. Deus usou Moisés, que era apenas o mensageiro, para dizer a Faraó, deixe o meu povo ir e me adorar no deserto. O que Faraó fez, irmãos? Lá em Êxodo 5:2, não precisa pôr. Ele disse assim, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? O que ele deixou entrar no seu coração? Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele falou assim, quem é Deus para mim ouvir a voz dele? E daí o que aconteceu, irmãos? Qual foi o resultado desse orgulho de Faraó? Destruição. Israel passou o Mar Vermelho, mas ele morreu lá no Mar Vermelho.
Vocês já ouviram falar de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, o grande império babilônico. Um belo dia, Nabucodonosor está andando, contemplando a Babilônia, aqueles jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo. Ele bate no peito e fala: eis aí a Babilônia, eis aí essa grande cidade que eu edifiquei. Resultado dessa soberba e dessa exaltação humana, Deus permitiu ele comer capim como os animais. Por quê? Ele se exaltou e ele foi humilhado por Deus. Viveu como um animal até reconhecer a soberania de Deus. O orgulho, irmãos, ele endurece o coração, gera soberba e depois vem a ruína. Amém? Quem está entendendo daí? Agora vamos entrar, irmãos, em algo que agrada ao Senhor. Eu quero que os irmãos sempre peguem o hábito de ouvir a palavra, porque toda a igreja que aprende a ouvir a palavra expositiva, irmãos, nós geramos crentes saudáveis. Bíblia. Quando nós temos conhecimento da palavra, nós nos tornamos fortes. E os irmãos acostumem com o meu jeito, porque eu sou bem sincero, e às vezes existe pessoas que não gostam, mas a maioria gosta. Por quê? O líder bajulador, ele vai falar somente aquilo que você quer ouvir. Mas o líder sincero é aquele que vai dar instrução. É o que Deus nos ensina, a nós darmos instrução para as nossas crianças, para nós darmos instrução para os pequeninos, para que mesmo quando eles crescerem, eles não vão se afastar totalmente de Deus, porque eles terão uma bagagem, eles terão algo. Então Moisés, ele era manso e humilde, mas Deus fez dele um grande libertador. Maria, ela disse assim para Jesus, para o Senhor, para Deus Pai: eis aqui a tua serva do Senhor. Por isso ela foi escolhida, irmãos, como uma mulher que teve a graça, a virtude de ser chamada bendita entre as mulheres, porque muitos evangélicos, irmão, abominam Maria. Maria não é eterna, ela não tem atributos divinos, porque era um simples ser humano, humilde ser humano, mas ela foi exaltada por Deus, e ela teve a honra de ser a mãe humana de Jesus, porque ela falou: eis a tua serva. Jesus, irmãos, mesmo sendo Deus, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Vamos para Filipenses 2, versículos 8 e 9. Os irmãos estão entendendo bem a palavra? Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A soberba só nos leva à queda. A humildade faz com que nós sejamos exaltados pelo Senhor. Quem se humilha no reino de Deus é exaltado. Agora, aquele que se exalta, mesmo que seja exaltado pelos homens, ele é humilhado diante de Deus. Antes da maior graça, porque Deus, o que ele faz? Filipenses 2, aí está Tiago, não está indo? Aí, não atende para cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens.
Jesus, irmão, se tornou humilde. Sendo o Criador dos céus e a terra, ele se limitou humildemente como um ser humano comum. A ponto da Bíblia dizer que, olhando para ele, nenhuma formosura víamos nele que chamasse atenção. Jesus era um homem comum, era um homem simples. E ele se humilhou. Porém, vamos para o próximo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus, como ele se humilhou, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? O nome que é sobre todo o nome. Jesus, ele suportou a maior das humilhações aqui na terra. Os homens pensavam que podiam detê-lo, humilhando, pendurando numa cruz. Mas essa humilhação até a cruz deu a ele o direito de ser exaltado. Por isso, quando você estiver sofrendo uma humilhação, permaneça fiel a Deus, porque Deus, ele abate o soberbo, mas ele exalta os humildes. Essa prova vai passar. Se alguém olhando para você, desprezando a sua fé, desprezando você por ser um cristão, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja praticamente humanamente falando insuportável, suporta essa prova. Não se exalte perante os homens, se humilhe perante Deus e receba a exaltação do Senhor, que é um tema totalmente bíblico, irmão. A humildade, ela abre portas, ela traz honra verdadeira e nos coloca debaixo da poderosa mão de Deus. É a nossa escolha, irmãos, a soberba ou a humildade. O caminho da exaltação passa pela humilhação. Vamos lá agora em Lucas 14 e 11. Olha o que Jesus ensinou na sua palavra. Nós temos uma luta constante com nós. Às vezes, irmãos, não bate um sentimento assim, não é autoestima. Você tem que ter autoestima, você tem que ser uma pessoa para frente, animada. Mas o orgulho aqui, que a Bíblia está nos ensinando, é a soberba de a pessoa se achar melhor do que todo mundo. Se achar que ele não precisa de Deus. Se ele achar que ele pode fazer as coisas por si mesmo. Agora, a Bíblia nos ensina aqui, qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora eu volto lá para a 7ª série. Estava eu e meu amigo, nós tivemos a brilhante ideia de fazer uma faixa, escrevendo assim, ó, The Best, que significa o melhor, né? E nós dois colocamos assim, na testa, e entramos na sala de aula. Daí a professora, bem sábia, olhou para nós. Vocês sabem o que significa isso aí? Nós falamos, sim, o melhor. Ela falou assim, deixe que as pessoas achem você os melhores, vocês dois os melhores, mas não se achem vocês os melhores. O que ela quis ensinar ali? Que nós estávamos nos exaltando, e às vezes nós não éramos melhor em nada, e às vezes duas pessoas que estavam ali na classe eram humildes, e daí eram melhores que nós, daí nós seríamos humilhados, e aqueles humildes exaltados. Então é isso que Deus está ensinando, que a humilhação diante de Deus gera exaltação da parte do Senhor para a nossa vida. O mundo exalta os orgulhosos, mas Deus exalta os humildes. Bem-aventurados humildes de espírito. Jesus disse isso. A humildade, irmãos, ela vai abrir portas para a sua vida. Não é bonito quando você vê uma pessoa bem famosa, que conquistou tudo, e de repente vem uma criança
correndo lá para tirar foto com ele. Tem pessoas que tiram ele assim, não tiram foto. E quando ele faz um gesto de humildade, tirando a foto ali, fazendo a alegria de alguém que correu até ele e tal, aquele gesto de humildade, o que faz com a pessoa? Exalta a pessoa. Mas os soberbos, eles são... Por quê? Tem pessoas, irmãos, que não podem melhorar economicamente falando, que começa a pisar no próximo. Não. Deus, Ele quer exaltar você. Deus, Ele quer dar condição financeira para você. Para você fazer o quê? Para você servir. A humildade gera serviço. É tão lindo, irmãos, quando Deus olha para nós e fala: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, eu quero ser servo, eu quero servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos, para quê? Para nos ensinar que o serviço humilde gera bênçãos sem medidas da parte do Senhor para nós. Deus nos dá boa condição, Deus vai te exaltar, Deus vai abrir portas, Deus vai te honrar, para você servir a Ele, falar: Senhor, eu não sou nada sem Ti, o Senhor pode dar o melhor carro para mim, eu vou continuar te servindo, o Senhor pode me preparar uma casa no bairro mais chique de São Carlos, mas eu vou continuar te servindo, eu vou te continuar glorificando seu nome, Senhor, eu não vou pisar em ninguém, eu vou ser humilde, eu vou te servir, porque tudo que eu tenho é seu, Senhor. Eu sou apenas um mordomo das coisas que são colocadas nas minhas mãos, porque nada é meu, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e dono da prata. Irmãos, quando Deus exalta um humilde, Ele quer servir. Ele não quer ser servido. Ele quer ser trabalho. Eu vi um testemunho de um africano falando que havia missionários brasileiros, irmãos, que estavam indo para a África, mas não para fazer missões. Eles estavam indo para a África e dormindo num hotel de 5 estrelas, nada contra. Se tem condição financeira, pode ir para lá. Mas eles estavam indo para a África para tirar foto, para mostrar que eles estavam fazendo um turismo na África. Eles não estavam pregando o evangelho para as tribos da África. Eles não estavam entrando nos lugares para servir. Isso é, irmãos, serviço para a obra do Senhor. Experimente, irmãos, fazer pequenos serviços que ninguém gosta de fazer para Deus. Experimente fazer: Senhor, eu vou colocar no seu coração, eu vou lavar os banheiros da igreja, ainda que ninguém me veja, eu vou fazer isso. Eu vou evangelizar, Senhor. Eu vou levar uma cesta básica para uma pessoa que está precisando, tudo em secreto, irmão. Porque quando nós publicamos uma boa obra que a gente faz, Deus considera isso como nada. Aos olhos do mundo você vai ser aplaudido. Você quer ver essa igreja aqui ficar conhecida? Ficar aplaudida pelo mundo? Aquela igreja ajuda os coitados pobres, coitadinho, e a gente tira foto a hora que entrega uma cesta básica, mas diante de Deus, Deus vai considerar esse trabalho nulo, inútil. Porque quando você ajudar alguém, tem que ser em secreto. Ninguém tem que saber. Senão não é para Deus, irmãos. É para a glória humana. É para a exaltação humana. Eu bato no peito. Eu ajudei a coitada da Sabrina. Estava praticamente passando fome. Eu fui lá e ajudei. Só usando o exemplo, né? Isso aí é o quê? É exaltação humana. Quem quer ajudar não joga na cara, irmão. Quem quer ajudar alguém, vai em secreto e fala: irmão, é só uma prova que você está passando. Deus vai te exaltar, está aqui essa ajuda, vai, irmão. Faz de conta que você nunca me viu na frente, vai, seja abençoado. Porque Deus me deu para repartir, para abençoar, para ser servo. E é só um momento de prova na sua vida, daqui a pouco as portas vão se abrir, Deus vai entrar com providência. É lindo, irmãos, é lindo essa atitude. Porque se você quer fazer para Deus, ninguém precisa ver. É humildade diante do Senhor, nós seremos exaltados. Amém? E todo mundo vai ver, irmão. Todo mundo vai falar, você não precisa falar. Mas as pessoas vão falar assim: aquele homem lá é tão generoso. Eu estava passando uma prova, ninguém sabia, uma vez ele chegou, me ajudou e não me cobrou nada, não falou nada na minha cara, não jogou na minha cara.
Aquela irmã lá é uma bênção. Me lembro um dia que eu estava numa prova, aquela irmã veio e me ajudou e falou para não falar nada para ninguém, porque o negócio era em secreto entre ela e Deus. Mas você será elogiado por essa atitude de humildade. Você será exaltado. Agora, aquele que a si mesmo se exalta, ele é abatido. Você acha que Deus não vê? A hora que eu me torno soberbo e acho assim, não, eu sei mais do que todo mundo. Sempre que eu falo essa palavra assim, o Senhor já me leva, pera aí que você não é assim desse jeito não, que trabalha. Amém? Porque Deus resiste às nossas soberbas, mas Ele dá graça quando a gente se torna humilde. O maior exemplo, irmão, de humildade foi Cristo. Ele se entregou por nós de forma humilde, mesmo sendo rei dos reis, ele se tornou aqui, irmãos, um vexame. A morte de cruz era uma vergonha. Por isso que nós louvamos a Deus com louvores que falam, sim, eu amo a vergonha do quê? Da cruz. A cruz, irmão, foi um momento doloroso, foi um momento vergonhoso. Jesus nunca pecou, está lá exposto ao ridículo, morrendo na cruz do Calvário, sendo humilhado, cuspiram nele, ele sangrando, irmãos, contado como um dos malfeitores, na cruz, sangrando, praticamente nu, sem roupa, ele foi exposto a uma grande vergonha. Só que Deus o exaltou e deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome. O que aconteceu com ele? Hoje ele é Senhor do Senhor dos senhores. Ele sempre foi, mas através dessa humildade, ele disse a seguinte palavra: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele se entregou por nós. No casamento, a humildade traz paz. Vamos fazer aqui um versus. Humildade versus o orgulho. A humildade traz paz para o casamento. O orgulho traz contenda dentro do lar. A humildade apazigua, leva a um dos dois terem mais calma, abaixar o tom e apaziguar a situação. A humildade traz o que, igreja? Paz. O orgulho traz contenda dentro do lar. Porque às vezes o casal, um começa a querer se achar mais que o outro, um é mais merecedor que o outro mais... Não, tem que caminhar junto, na humildade. Daí isso gerará paz. Quem pode dar um glória a Deus? No ministério, irmão, agora o seu serviço para o Senhor. No ministério, a humildade, ela produz serviço. O que Deus quer, não é que você deseje ter um cargo. Eu desejo ter um cargo. Sabe o que Deus quer que você deseje? Que você tenha amor e paixão pelas almas que estão indo, se perdendo. Deus quer que você tenha paixão pela sua obra, pela igreja. O que é paixão? É arder dentro de você um desejo de fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto nós temos saúde, irmãos. Lá no leito do UTI, se você for visitar, existem algumas pessoas que estão lá, falando: Senhor, eu queria ter mais um mês de vida, para me pregar a Tua palavra, que eu não preguei a vida inteira, eu deixei o tempo passar, e eu não fiz o que devia ser feito, Senhor. Eu deixei de trabalhar por orgulho. Amanhã eu vou. Espera mais um pouquinho. Eu preciso pôr minha vida no altar primeiro. Eu preciso daquilo. E o tempo foi passando. E cadê o serviço nosso para Deus? No ministério, o orgulho produz aquilo que o diácono Pedro falou: estagnação. O orgulho denominacional. Eu pertenço ali a uma grande igreja, a minha igreja ali tem doutores, ali tem médico, ali todo mundo é chique, ali todo mundo, e é uma igreja morta espiritualmente, que não tem mais
paixão por almas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Ela produz, o orgulho produz estagnação. Nós não crescemos como ser humano. Nós não crescemos no amor. Nós não crescemos na doutrina bíblica, porque não temos mais humildade para aprender a palavra. Nós não temos mais humildade para vir para a igreja. Preciso aprender mais de Ti, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, ainda que venha uma palavra de repreensão. A Bíblia diz assim, ó. Você quer fazer um teste agora consigo mesmo? Se você é uma pessoa sábia diante de Deus, vamos fazer esse teste? Qual é a forma que você reage diante de uma repreensão? A Bíblia diz: repreenda o sábio e ele te amará. Se você é uma pessoa sábia, você vai buscar amar a repreensão. Você não vai ter problema no trabalho. Porque quando o seu chefe te chamar atenção, você vai se humilhar e falar: não, eu tenho que melhorar como funcionário. Quando o pastor, através da palavra, através do ensinamento, chamar atenção, você vai ser humilde e vai falar: não, eu acato a repreensão. É para o meu bem, é para o meu crescimento. Repreenda o sábio. Eu sempre fui um pai muito amoroso, irmão. E agora, tem um gatinho, irmão. O gatinho se apegou mais a mim. Não adianta querer. Eu sou muito amoroso, mas eu gosto de ensinar. O bichinho, falei assim, ó, ele vai ter que fazer a necessidade dele na caixa de areia. Quando ele veio, irmão, ele nem andava de tão pequenininho que era. Acho que pegou até antes do coisa. Eu peguei a patinha dele e fiz assim, ó, você vai fazer aqui, bichinho. E ele aprendeu, irmão. Por quê? Até o animal que tem amor para conosco, ele precisa de repreensão. É que nem o seu filho. Se você ama seu filho, você tem que repreender ele. Se você ama seu filho, você nunca pode deixar o seu filho bater na sua cara. Eu me lembro, meus dois filhos estão aí. Eles têm raiva de mim? Não. Mas era para ter, irmão. Um dia, eu peguei eles, não é que eles desrespeitaram a mãe deles, eles sempre foram muito educados e respeitosos, mas eles responderam mal a mãe deles. Sabe o que eu fiz? Como pai amoroso, eu chamei o psicólogo. A psicóloga estava na minha mão, uma cinta, e foi pum, nas costas de cada um. A mãe dele, com dor no coração, mas ela não se intrometia quando eu repreendia, e a mesma situação, quando ela repreendia, também não se intrometia. Aquilo gerou o quê? Gerou um conhecimento. Não responde para mãe e pai. Irmãos, hoje tem pais que não estão investindo na humildade, ensinar a humildade para os filhos. Amanhã ou depois o seu filho vai se tornar um funcionário, ele vai saber respeitar a autoridade, ele vai saber limites. Se você deixar crescê-los sem a humildade, eles vão se tornar soberbos, eles não vão respeitar a autoridade policial. Quando o policial for multar eles lá, ele vai falar assim, por que você não vai prender bandido? Não é assim que o povo fala, irmão? O povo está errado e está mandando o policial prender bandido. Ele tem que prender o bandido, mas ele está ali instituído também para nos fiscalizar, como funcionário público. Nós vamos gerar o quê? Uma geração humilde, irmão. Está errado? Abaixa a cabeça, pede misericórdia, irmão. O policial vai olhar para você e falar, como esse rapaz é humilde aí, eu vou dar uma quebradinha nele aí, vou deixar ele ir. Amém? Mas aquele que se exalta, o que acontece com ele? Ele é humilhado. Espiritualmente, a humildade, ela gera avivamento espiritual. O orgulho, ele vai gerar o quê? Estagnação espiritual. Tem muitas pessoas, irmãos, que conhecem o Evangelho há muito tempo e estão estagnados.
Por quê? Porque deixou o orgulho entrar no coração. Porque deixou a soberba vir. E fala, não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Daqui a pouco ele não aceita Deus. Mas quando você vem humildemente, e você ouve um louvor, ainda que seja o pastor aqui cantando meio desafinado, você fala, não, estou recebendo porque é de Deus, estou sentindo a unção pelo menos. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Quando você vem para o culto como uma criança, que Jesus ensinou que aquele que não for como uma criança, não entra no reino de Deus. Humildemente como uma criança, você pega a palavra, se alimenta do culto. Deus está dando uma chance única aqui para nós, que é nós sermos humildes. E aqui eu encerro essa palavra com a seguinte pergunta do Senhor para nós: o que a gente vai escolher? A humildade, que só vai gerar bênçãos sem medida para a nossa vida, ou o orgulho,